Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida. E hoje, gente, eu venho aqui com mais uma passagem dessa história maravilhosa que eu assim particularmente gosto muito, a história de José do Egito. Nossa, como que eu gosto dessa história. Eu já falei para vocês, né, que eu aprecio muito essa história do poder de Deus na vida desse homem, o José do Egito, pela fé dele. Como que ele conseguiu, né, todas as coisas. Tipo assim, ele estava ali no fundo do poço, no abismo, e Deus o exaltou acima de todos. E antes, gente, de eu falar dessa passagem de hoje, da parte de hoje, que nós estamos na parte 9. Olha, já passou 8 partes. Se vocês não viram, vê aí no meu canal que todas as partes estão aí, da história de José do Egito. E antes de eu falar da parte de hoje, eu quero fazer um pedido. Se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like, que assim você vai estar ajudando a compartilhar, né, todas essas histórias edificantes, porque a história de José é isso. É uma história que edifica a nossa vida. Quando você vai ali na essência dessa história, você entende, né, o porquê de todas as coisas, aí você aplica na tua vida e assim como aconteceu com José, vai acontecer com você também, né? Porque este Deus, ele é maravilhoso. E a história de hoje, gente, nós estamos na parte 9, está em Gênesis, capítulo 45, versículo 1, que diz assim: José é reconhecido por seus irmãos. Então, José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, clamou: Fazei sair todo mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa de Faraó o ouviram. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproxima-vos, disse ele. E eles aproximaram-se, e ele disse-lhe: Eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou diante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que se subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida, por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dize-lhe: Eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos, e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo do Egito, e tudo que viste, e depois apressai-vos para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José: Diz a teus irmãos: Eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltais à terra do Canaã.
Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito, e vos alimentarei com gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhe: eis os que ides fazer. Tomais carros nos Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carro e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos muda de roupas. E Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupas. Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a viagem. E despedindo seus irmãos que partiram, disse-lhe: não alterqueis pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto a Jacó seu pai na terra de Canaã, e anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhe eles, e é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito, e viu os carros que José tinha enviado para transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José, meu filho, vive ainda? Irei e o verei antes de morrer. Gente, que história, né? Emocionante. Eu não me contenho a emoção. Eu falei para vocês que eu assim fico muito emocionada com essa história, principalmente nessa parte quando José, ele fala para os irmãos dele que é ele, né? Que é o irmão que ele vendeu no Egito. E ele dá um exemplo lindo, né? Um exemplo lindo de perdão. O quanto nós devemos perdoar as pessoas que nos fizeram mal, né? Tudo de ruim que aqueles irmãos dele fez ali naquele momento, ele não focou nisso, em coisas ruins. Ele sim focou no que Deus tinha feito com ele, né? Que através de tudo de ruim que aconteceu, Deus honrou ele, né? Deus o exaltou. E tudo isso era um plano de Deus, gente. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, por dificuldades, a gente não entende, né? A gente acha que é um castigo, mas às vezes não, porque às vezes é na dificuldade que Deus molda o nosso espírito, que Deus nos fortalece, né? Então, quando a gente estiver passando por dificuldade, a gente tem que parar e pensar, lembrar dessa história de Egito. Por que eu gosto tanto dessa história de Egito? Porque muitas vezes na minha vida, quando eu passei por momentos de dificuldades, eu lembrava de José do Egito, né? Por tudo que ele passou, e eu acreditava, e eu ainda acredito, né? E eu acreditava que a minha história não ia ser aquilo, não ia ficar daquele jeito, que tudo iria mudar. E assim aconteceu, né? A minha história mudou e hoje eu sou extremamente feliz, né? Eu tenho tudo que eu sempre quis. Por quê? Porque lá atrás, nas dificuldades, eu fui fiel, né? Eu acreditei que a história ia mudar. Assim como José tinha a fé dele, ele acreditava que tudo ia mudar, acreditava em Deus. Então essa fé que a gente tem que ter na hora das dificuldades, né? Porque nada vai acontecer na tua vida, Deus não vai te dar uma dor maior que você não possa suportar. Então a gente tem que E eu gosto muito daquela frase que diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se você ama a Deus e está passando por dificuldade, descansa, fique em paz, porque tudo vai dar certo. Amém? Eu creio. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte aqui de José do Egito. E um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!